Meu nome é Eduardo Seton e eu estou aqui para mais um vídeo para te orientar no sentido de desenvolver um curso. Se você for professor, se você for aluno, de caminhar por um curso com organização, gestão e produtividade, certo? Esse é o assunto, é o tema desse canal. E se você está aqui e você não é meu aluno matriculado nas disciplinas do curso, eu vou te pedir que se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que a gente evolua e melhore a educação do Brasil como um todo a partir do uso de ferramentas tecnológicas. E de fato você consegue levar um curso para o próximo nível, certo? Se você for meu aluno e for interessado no tema administração, nesse vídeo aqui eu vou fazer um link especial entre a tabela 5W2H e um card no Trello, certo? Então eu estou utilizando, uma ferramenta não tecnológica de gestão, que é a ferramenta 5W2H, e linkando ela com a ferramenta tecnológica de gestão, uma ferramenta de gestão de projetos que eu já uso no desenvolvimento dos meus projetos e também ao longo dos cursos que eu ministro, como esse que os meus alunos, se você for meu aluno, você está assistindo, você está acompanhando o processo todo e você está vivendo a gestão efetiva de um curso, de uma disciplina da universidade, tá certo? Então é isso, vamos direto agora ao ponto aqui do curso. O que é que a gente tem, tá? Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu trabalho muito com gestão, com inovação e com tecnologia. E tenho diversas aulas no meu canal de YouTube relacionado aos temas que eu trato aqui, tá? Inclusive tenho aulas também relacionadas à tabela 5W2H. Antes de entrar aqui propriamente no nosso quadro do Trello, que é esse quadro aqui, que é o quadro especialmente da gestão da minha disciplina administração, certo? Então, se você for meu aluno de administração, você está vendo essa aula aqui e você vai aprender agora um pouquinho da tabela 5W2H, se você não ouviu falar nela ainda, e o link diretamente dela com o card aqui do Trello, certo? Se você já foi meu aluno e eu não usava o Trello à época e você aprendeu comigo o conceito da 5W2H, você agora vai fazer o link entre as duas ferramentas, tá? Uma ferramenta não tecnológica e uma ferramenta tecnológica, como eu tratei aqui no começo do vídeo. Tudo bem? Então, é isso. Então, o que é que a gente tem, Mais uma vez eu vou repetir, porque eu sei que esse conceito é muito importante para quem está iniciando no Trello. No Trello, a gente consegue criar um quadro, um quadro, que é esse quadro todo que está aqui, tá? Eu posso, de repente, já vir aqui, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, e criar. Eu tenho aqui, todos os meus quadros do Trello, de todas as disciplinas, o visualizado recentemente, E eu posso vir aqui, se você não tem uma conta no Trello ainda, você cria uma conta e você vai ter esse acesso que eu tenho aqui. E aí eu venho aqui, criar um novo quadro do Trello. Eu vou criar aqui um quadro exemplo 5W2H. Estou colocando aqui um nome qualquer, correlacionado ao vídeo. Escolhi aqui uma cor, eu poderia ter escolhido uma paisagem aqui, área de trabalho, eu vou colocar não público, tá? E, enfim, então isso aqui é um quadro do Trello. Aqui tem uma lista, aqui tem uma lista, que é o quadro, lista e os cards, tá? Eu vou colocar aqui uma lista, certo? Que seria, vamos dizer assim, tudo, tá? Para fazer. Para fazer, como se eu fosse criar aqui um Kanban aqui no Trello, tá? Então, para fazer, aqui eu colocaria a lista do... Eu estou criando listas aqui, só pegando um exemplo qualquer, fazendo, e done, que é feito, certo? Então, aqui é só para mostrar a você que eu posso criar um quadro dentro do Trello, listas, e dentro dessas listas eu posso criar cards, tá? Então aqui, adicionar cartões. Então, a unidade mínima, vamos dizer assim, ainda tem um checklist que a gente vai ver, mas a unidade mínima é praticamente o cartão. Então é no cartão onde você vai ter uma ficha, que nessa ficha você vai ter todas as informações em geral sobre uma determinada atividade, sobre uma determinada ação. Tá? Então, eu tenho aqui, adicionar um cartão. Então, eu vou adicionar aqui um cartão agora, tá? Eu vou colocar assim, gravar, tá? Gravar uma
uma videoaula fazendo o link da tabela 5W2H e um card no Trello, tá? Que na verdade é essa aula que eu estou gravando aqui para vocês. Então eu criei um card, posso criar vários cards dentro de uma lista, e como eu estou gravando essa aula para você agora, eu vou andar com esse card para cá porque eu estou fazendo isso aqui, tá? Quando eu terminar esse vídeo, eu vou passar esse card para cá, e aí essa tarefa vai estar feita efetivamente, certo? Então, até para simplificar, ao invés de usar esse quadro, que já está aqui completão do meu curso de administração, o quadro Trello, eu estou colocando aqui um quadro mais simples para você, tá certo? Então, observe que se eu clicar no card, eu vou ter aqui um conjunto de informações, tá? Mas o que são essas informações? Então, é importantíssimo que você, ao aprender a usar o Trello, e você que é meu aluno, provavelmente você está aprendendo usando, tá? Se você já sabe e você é meu aluno, você vai aprender a usar ainda mais e melhor, porque eu tenho certeza que esse tipo de uso que eu estou dando aqui, talvez você não tenha visto isso antes, tá bom? Então, aqui, ó, observe que eu tenho o título do card, que é aquele título que eu digitei logo no início, tá? Tem aqui o Planway, que é um power-up. Eu não falei ainda para você que é meu aluno dos power-ups, mas eu vou falar isso em outro momento para não confundir aqui as estações, tá certo? Aqui observe que tem a descrição, que você já conhece aí de outros casos. Então eu vou escrever aqui uma descrição. Eu posso escrever qualquer coisa aqui relacionado a essa atividade, que é o quê? Gravar uma videoaula fazendo o link da tabela 5W2H e de um card no Trello. Eu poderia colocar aqui, como eu faço sempre, ó, o sumário da aula, na verdade, o sumário desse vídeo aqui. O que é que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Tá? Estou fazendo em tempo de execução aqui, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma listinha, tá? Uma lista numerada, e vou criar aqui, ó, a primeira coisa que eu fiz no vídeo, né? Foi a minha apresentação, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, minha apresentação, que já está feita, né? Eu criei explicar, né? Eu vou colocar aqui assim, explicar conceitos, quadro, lista e card do Trello, o uso deles, né? Então, tá aqui. Depois eu vou explicar a ferramenta 5W2H, tá? E eu vou fazer, na verdade, esses dois movimentos aqui em paralelo, tá? Que é o seguinte: explicar a ferramenta 5W2H e explicar fazendo o link, que é o que eu prometi, né? Fazendo o link da tabela 5W2H com um card do Trello. E aí vai ficar muito mais fácil para você entender, fica muito mais fácil para você entender gestão, administração, uso de ferramentas tecnológicas, a partir do momento que eu consiga usar contigo essas ferramentas para administrar, vamos dizer assim, gerenciar aí o nosso curso, tá? Então, basicamente é isso. E assim, e no final, como eu tinha a apresentação, eu vou colocar assim, fechamento do vídeo. Certo? Então, veja que eu coloquei aqui, eu usei a descrição. Eu poderia aqui, eu tenho várias opções aqui dentro do card, colocar em bold, colocar aqui, eu tenho mais opções aqui, né? De link, ó, hiperlink, se eu quiser colocar um link aqui dentro, inserir imagens, enfim. Como eu não vou, o objetivo aqui desse vídeo não é dar um curso de Trello, né? Apesar de que a gente está fazendo isso de alguma forma. Se você for olhar as playlists das aulas anteriores, eu estou dando, na verdade, um curso de Trello praticamente fazendo o uso dele, né? Que é o jeito que eu acho melhor de aprender tecnologia, que é aprenda a tecnologia usando de fato numa atividade sua do dia a dia. Isso é uma dica que eu dou aqui para você. Se você quiser aprender a usar de verdade uma ferramenta,
talvez até muito antes de fazer um curso formal da ferramenta, seja interessante você inserir o uso dessa ferramenta no seu dia a dia para alguma coisa, e a partir dos conceitos básicos, depois que você ali já está desenrolando alguma coisa um pouco melhor, aí sim você vai e faz um curso, que aí você vai abrir a mente assim muito para o uso efetivo daquela ferramenta, tá certo? Então aqui, eu estou na descrição, observe que aqui tem alguma, eu vou salvar essa descrição, tá? Observe que quando eu salvo aqui, ele coloca, ó, mostrando que este cartão tem uma descrição, tá? Esse card aqui. Mas enfim, antes de percorrer o cartão, vamos lá para a ferramenta 5W2H, que eu ainda não falei sobre ela aqui, tá? Então, eu vou fazer uma busca simples no Google aqui, ó. Ferramenta 5W2H. Para vocês verem o que é que vai vir aqui, ó. Eu vou para imagens diretamente, e aí vocês estão vendo já aqui um monte de figura mostrando aqui, ó. Tem mapas mentais, 5W2H, e aqui tem o que, porquê, quem, quanto, como, quando e onde, tá? Que são as iniciais aí da 5W2H. Tem uma outra ferramenta aqui, tá? Ó, quem, o who, quem, como, quanto custa, o que, porquê, onde e quando também, né? Tenho tabelas, tem outro mapa mental aqui em vários formatos, enfim, um mundo de coisas ligadas a 5W2H, tá? Uma explicação eu posso também, aí eu vou recomendar para vocês, eu vou deixar lá no quadro também todas, eu vou pegar todas aqui. Então observe, o que é a 5W2H, como fazer um plano de ação, tá? Eu estou indo além aqui com vocês, que é fazer um plano de ação, mas colocar uma ação efetivamente dentro de um card, e na hora de executar aquela ação, todas as informações do card que você precisa para executar aquela ação vão estar dentro do card que você criou. Tá? Então isso é importante, né? Mas eu vou abrir aqui, ó, Sebrae Santa Catarina. Vamos pegar aqui esse exemplo, tá? O que é o 5W2H? Eu vou colocar esse link aqui especialmente, os links do Sebrae, as coisas do Sebrae são sempre muito boas, né, para introduzir aí o assunto. Então aqui tá, ó, o que é um plano de ação, o que é a ferramenta, quais são os elementos, onde aplicar, como utilizar, preenchendo uma tabela 5W2H, as vantagens do 5W2H para o seu negócio, tá? E eu vou colocar diretamente isso aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C aqui, e observe que eu já vou estar usando o card aqui com vocês dessa forma. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui na descrição, depois eu mudo isso de posição, tá? Quando chegar lá, links importantes, que eu fui abrindo aqui durante a aula, né? Links importantes. Vamos lá, aqui, ó. Salvei, já tem o link lá, não é isso? Aí aqui já fica mais um link para você aprender, aprofundar um pouquinho mais aí na 5W2H, certo? Então, agora vamos lá, vamos voltar agora aqui. Eu agora vou pegar um tempinho aqui nosso pra gente ir aqui, ó. Voltamos pro card, né? Um card, e aí a relação? A relação a gente vai ver daqui a pouco. Mas como a gente usa, eu uso sempre os quadros do Miro, né? Por exemplo, o board do Miro, aqui é uma outra ferramenta tecnológica que eu uso sempre. Eu vou colocar aqui, ó, no Miro, tá? E não é mais o Trello, agora a gente está aqui no Miro. No Miro, o Miro tem os templates. Lá no Trello também tem os templates, eu vou dar uma passada bem rápida lá daqui a pouquinho, tá? Então no Trello tem os templates, e aí a gente pode procurar, por exemplo, 5W2H, tá? Ver o que aqui vem. Ó, ele traz algumas possibilidades aqui. Provavelmente, por exemplo, esses quadros aqui têm alguma relação direta ou indireta com a 5W2H, tá? Aparentemente, a que é mais clara é essa que está aqui. Então, ó, eu vou aqui dar um preview, tá? No 5W1H, na verdade, ele colocou aqui 5W1H, ele removeu um H aqui, o quanto custa, por exemplo, ele removeu, tá? Mas ele está explicando aqui, ó, sobre esse template, o que é a 5W1H, tá? Ele removeu um H, como eu falei, e considerou isso aí, né? Colocou aqui mais uns gráficos, uns diagramas correlatos, mas vamos usar esse template, simplesmente usar. Aí ele traz um mapa mental aqui, ó. Ele traz um mapa mental, tá? Já prontinho aí pra gente. Dada uma ação, um tópico, tá? Normalmente, quando a gente usa o 5W2H, a gente tá falando de ação, certo? É uma ação. Então, eu até uso o Trello, né? Eu até uso o Trello
eu crio alguns cards que não são necessariamente ação, são informações, né? Mas o que é recomendado quando a gente faz um plano de ação é usar os verbos fortes, né, de ação efetivamente, e começar um card já com o nome da ação, como eu falei aqui, ó. Aqui é o quê? Gravar uma videoaula fazendo o link da tabela. Se eu pegar aqui o quadro da disciplina de administração, eu tenho aqui, ó, início das aulas, aqui é um calendário, então esses cards aqui não estão representando efetivamente ação, né? Aqui também informação, mas se for um exemplo, por exemplo, to do, né? Para fazer, então é uma ação. A ação começa preferencialmente com verbos fortes de que a pessoa lendo a ação, a pessoa já sabe exatamente o que tem que fazer, não deixa dúvida, ambiguidade, nenhum tipo de dúvida nesse sentido, tá? Então, voltando para lá, então aqui é mais um exemplo, né, você ver como o 5W2H é conhecido, né, já, a ferramenta em si, mas agora vamos efetivamente para, e a relação do 5W2H com um quadro no Trello, certo? Você já entendeu, assim, basicamente o que é a 5W2H, tá? Vou pegar aqui esse exemplo do próprio Sebrae, né, que a gente está vendo. Então, o que é que tem aqui, ó? 5W2H, ele separa aqui, né, o 5W2H. Então, o que será feito? Qual é o seu objetivo? Como descrever o melhor que pode obter nesta situação? Então, aqui é o que é o what, né? Então, normalmente, o que vem aqui no título do card. O que eu tenho que fazer é gravar uma aula, tá? Eu aqui na descrição eu posso colocar mais alguma coisa, eu posso colocar outras coisas relacionadas aos outros Hs e aos Ws, ou até fora disso também, se a informação for relevante para a sua ação especificamente, tá? Então, observe que coisa importante, você tem um card e você colocou uma ação que você tem que fazer. E observe que dentro do mesmo card tem uma série de possibilidades de links, de coisas que você pode colocar aqui dentro, de modo que a informação sobre aquela ação importante fique toda dentro daquele card. Então é isso que eu tenho feito sempre, né? Por exemplo, uma aula, eu tenho que dar uma aula. Então, dar uma aula, eu fico com todas as informações minhas aqui, tá? E aí vocês vão ver como isso é importante na gestão de projetos, na gestão de atividades, tanto individualmente quanto em equipe, tá? Então vamos voltar para cá, voltando para cá, né, para onde a gente estava, para o quadrinho aqui do Sebrae. Então aqui a gente tem, na segunda coluna, a gente tem o porquê, why, né? Por que isso será feito? Qual é a razão que motiva essa ação? O que você vai conseguir de retorno com ela? Faz parte da sua missão? Vale a pena? Então, o porquê normalmente, assim, se existe uma das colunas que normalmente é omitida, é essa. Normalmente a pessoa coloca a ação e não explica quem vai fazer, por que ela tem que fazer. E tem gente que faz atividade sem querer saber por quê, só que tem gente dentro de um mesmo time que só faz atividade se ele entender, se ele souber que existe uma razão para ele estar fazendo aquilo. Tá? São dois perfis diferentes de colaboradores e você tem que ficar ligado nisso, mas o porquê a ação será feita pode ser explicado, por exemplo, aqui dentro mesmo da descrição. Tá? Você pode explicar quando não houverem os campos relacionados aos Hs aqui como um dado explícito associado ao cartão, você pode colocar, você tem mais de uma opção, você pode colocar aqui mesmo na descrição, ou você pode criar um campo personalizado, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá certo? Mas vamos fazer sempre essa relação aqui, tá? Então observe, onde a ação será feita, tá? Normalmente quando a gente tem projetos digitais como esse curso que eu estou dando aqui, esse curso, se bem que esse curso tem aulas presenciais e enfim, o lugar às vezes é menos importante, né, em algumas situações, mas em geral onde será feito, quando for um trabalho em equipe principalmente, você colocar o local, aonde isso será feito. Se a gente for olhar aqui no card do Trello tem aqui
explicitamente um campo local e você pode inclusive pesquisar aqui no Google Maps. Eu vou colocar aqui o lugar lá que a gente tem aula, ele está falando aqui, ó, LCCV, Laboratório de Computação Científica e Visualização. Vamos imaginar que essa ação eu vou fazer lá no LCCV, tá? Então observe que o local, ele já traz para mim aqui o onde, né? O local que essa ação vai ser executada com mapa e tudo, tá? Observe que daqui eu posso partir para outras coisas, né? Eu posso, de repente, eu estou dentro do Uber, eu querendo ir para o lugar que eu não sei aonde é que é realizada a atividade, eu vou lá, simplesmente abro o Trello e venho aqui, e daqui eu já saio para um Waze, para um outro, para um Google Maps e eu vou ter menos problema, vamos dizer assim, em saber o local aonde vai ser realizada aquela ação. Tá? Se for realizada, por exemplo, se for digital, se for online, você cria um link, que é assim que eu faço nas minhas aulas, você cria um link, aí eu normalmente crio um campo personalizado para colocar o local como sendo um link explícito de uma sala de reunião, essas coisas, tá? Voltando para cá. Então, aqui é o onde. Who, quem vai fazer? Por quem será feito? Quem está envolvido ou é responsável em cada ação? Quem deve ser avisado? Então, observe que aqui é muito comum, né? Muito comum o uso, por exemplo, desse campo aqui, membros, tá? Então, eu posso ter aqui, vamos supor que você esteja dirigindo uma empresa, você esteja dirigindo um projeto e você já tenha várias pessoas cadastradas. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, esse quadro, eu não tenho nenhuma pessoa que está adicionada a ele, mas no meu quadro da disciplina, eu tenho todos os alunos adicionados ao meu quadro. Ou seja, quando eu passar uma atividade, eu posso incluir diretamente o nome de um aluno, atribuir aquela tarefa, aquela atividade a ele, e ele já será avisado que tem uma atividade para ele fazer posta no quadro X ou no quadro Y lá, tá? Nesse quadro aqui, por exemplo, né? Então, se eu chegar aqui, eu vou inserir, nesse quadro eu não tenho nenhuma pessoa, eu vou adicionar aqui um e-mail meu, tá, de outra conta que eu tenho, tá? Ó, ele vai dizer assim, ó, essa pessoa não tem conta aqui no Trello, tá? Eu quero incluir uma pessoa. Então, aqui tem o nome completo, eu vou enviar um e-mail para essa pessoa. Estou convidando uma pessoa que nem tem conta no Trello querendo atribuir ela a esse cartão, tá? Então, ela vai receber o e-mail, pode entrar e vai ter acesso a esse cartão e vai ver que lá tem uma atividade para ela fazer, que está especificada, tá? Porque, na verdade, eu estou passando aqui, nesse caso específico, eu estou compartilhando um cartão com ela, né, para que aquela atividade, na verdade, é daquela pessoa, certo? Eu vou aqui ver o que é que ele fez agora aqui, tá? Ó, observe, ele colocou um ezinho aqui, tá? Ele colocou um e que, na verdade, está atribuindo essa atividade a essa pessoa lá. Eu vou abrir aqui o meu quadro, tá, da disciplina, tá? O meu quadro de uma das disciplinas que eu tenho. Então, vai ter aqui um quadro com todos os nomes dos alunos, tá? Então, aqui é o quadro com todos os nomes dos alunos. Observe que, num quadro desse aqui, eu vou pegar aqui um aluno aleatório. Observe que tem aqui, está atribuído a EB, que é as iniciais aqui desse aluno, que são as iniciais desse aluno, tá? E aqui em checklist, que é mais uma opção, que é o detalhamento daquela atividade, você vai ver que talvez isso seja mais um item, mais uma coluna da tabela 5W2H. Eu também poderia aqui, ó, adicionar aqui uma pessoa, que seria, eu estou adicionando ao dono do cartão, que é o detalhamento daquela atividade macro. De repente eu tenho uma atividade maior, aqui eu estou colocando, né, as iniciais dele, ele está recebendo a mensagem, vendo que esse checklist está sendo atribuído para ele, especificamente. Mas mais do que isso, observe que tem outra coluna, né? Vamos para essa coluna agora, porque vai ficar interessante o exemplo que eu vou dar. Tem uma outra coluna que fala a gente está no quem, mas tem outra coluna que fala do prazo. Não adianta você ter uma atividade, se você é gestor, e não delega ela para ninguém, e não passa o prazo dela para ninguém. Uma atividade sem prazo, ela é uma atividade que pode ser realizada no infinito, não é isso que você quer como gestor. Então aqui, quando será feita, é um outro item. Então, voltando para o nosso quadro, para o propósito da nossa aula, que é fazer os links, eu tenho a possibilidade de colocar uma data aqui. Já vem o calendário aí, novembro, dezembro. Vamos supor que eu vá colocar aqui a data limite para a data da entrega dessa atividade
para o dia 4 de dezembro, vamos dizer assim, às 23h59, tá? Já especifiquei quem vai fazer, tá? Se for mais de uma pessoa para realizar aquela atividade, eu tenho lá como adicionar mais de uma pessoa naquele item membros, tá? Eu estou definindo um lembrete aqui, tá? E salvando. Então, ou seja, salvei, apareceu a data aqui, observe que quando aparece a data, apareceu aqui, observe que nesse card, eu vou dar um zoom aqui nele, né? Observe que já apareceu quem, onde, aqui é o local, esse cartão tem um local, esse cartão tem uma descrição e esse cartão tem uma data, que essa atividade deve ser realizada até aquela data, tá certo? Voltando para cá. Tem o como será feito, como iniciar, mensurar e ativar as ações necessárias. Quais são as soluções de contingência no caso de encontrar obstáculos? O que sinalizará que é o momento de agir assim? Então, o como. Às vezes você vai passar uma atividade para uma pessoa e ela não sabe o que é que ela tem que fazer no passo a passo. No meu caso, a mesma coisa. Eu não tô tratando aqui especificamente de uma empresa, mas eu sou líder de um conjunto, de uma turma de universidade, de várias turmas, e eu tenho os alunos que estão esperando de mim que eu passe atividades para eles. E tá, eu passo uma atividade dentro de um card, mas eles vão dizer assim, tá, mas como é que eu faço isso? Como eu faço isso? É normal você saber o que é que você tem que fazer, mas não sabe como fazer. E aí você tem que, para você deixar uma atividade clara dentro da empresa que você dirige, que você gerencia, você vai ter que, para cada ação, você especificar todos esses itens, porque senão sempre o seu colaborador, o seu aluno, pode ter uma desculpa no final e a desculpa pode estar dentro de uma dessas colunas, tá? Por exemplo, eu vou falar do how daqui a pouco, vou voltar para o card daqui a pouco, mas tem a outra coisa que é o how much, quanto custa. Você vai passar uma ação normalmente tem um custo. No meu caso, especificamente aqui de uma disciplina na universidade, isso não faz muito sentido aqui a gente tratar sobre isso, né? Na disciplina Avaliação Econômica de Projetos até faz, mas no geral não. Mas quando fizer sentido, você tem que colocar quanto essa atividade custa, quais os recursos que ela utiliza. Por quê? Porque senão a pessoa pode dizer assim, tá, você falou que eu tenho que fazer a atividade tal, mas eu não tenho grana, eu tenho que comprar um software, eu tenho que comprar uma determinada coisa, um produto, um material para realizar, e eu não tenho essa grana, você não colocou essa grana. Então, isso é uma das coisas, o how much é outro item. E o status é a atividade concluída, atividade ok ou não, tá? E veja que está fora do 5W2H, vamos dizer assim. Mas voltando para lá, a gente parou no who, o quando, a gente viu o lugar para colocar uma data, o como, na verdade, a gente pode fazer onde? A gente pode fazer o como aqui na descrição, tá certo? Na verdade, tem duas opções. Tem a descrição, na descrição você dizer, olha, faz isso, faz aquilo, é uma alternativa. Não é a melhor alternativa, a melhor alternativa é um checklist, é aqui, ó, no checklist, tá? Eu posso colocar o título aqui de um checklist, por exemplo. Eu vou dar um exemplo agora de uma coisa que eu vou fazer mais adiante. Trabalho AB1, uma avaliação bimestral, tá? Então eu vou adicionar um checklist que o meu aluno vai precisar, tipo, vou colocar aqui, ó, realizar a atividade 1 seria o quê? Fazer o trabalho AB1. Eu saí um pouquinho do contexto aqui, mas vamos lá. Vamos supor que ele vai ter que fazer um trabalho AB1. E aqui eu vou colocar o quê? Como? Como ele vai fazer? Vamos imaginar. Entrar no quadro do Trello e checar todos os cards onde estão listadas as atividades. Tá? Então, aqui é a primeira coisa. Eu vou colocar em 2 passos esse como, mas assim, toda vez que você tem uma atividade muito grande, né, a gente coloca normalmente uma atividade um pouco maior, a gente coloca dentro do título do card, e aí a gente detalha as microatividades que vão levar aquela atividade maior, aquela atividade macro, pronta como subatividades, e as subatividades a gente coloca aqui. Eu vou colocar aqui, resumindo, né, entregar a atividade enviando através da plataforma do curso
que na verdade é dentro do Google Classroom, tá? Que é isso que eu quero que todos os alunos façam sempre, enviar a atividade por aqui. Eu estou dando um exemplo, né, aqui de como fazer aquela atividade. Então, a gente normalmente coloca em checklist. Observe que aqui eu posso também colocar, ó, eu vou atribuir para essa pessoa que está aqui, que sou eu mesmo, né, e vou colocar aqui uma data de entrega até o dia 6 de dezembro, vamos supor assim. Coloquei uma data também aqui, ó, vamos lá, 6 de janeiro estou colocando, né, estou colocando uma data, chutando aqui a título de exemplo mesmo. Então aqui eu tenho subatividades, que é o como eu vou fazer aquilo, qual é o passo a passo, tá? É muito comum você chegar numa empresa e dizer, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, cada vez você distribui a atividade, só que você não constrói toda 5W2H, e você pode ter alguma pessoa da mesa, você pode ter algum aluno ou alguém daquele projeto seu específico que não saiba como fazer. Então, aqui dentro do checklist você coloca o passo a passo, tá? E observe que muitas vezes a gente vai fazer uma atividade e a gente não sabe a dimensão daquela atividade. A gente pode colocar aqui no checklist uma atividade que é uma atividade que ela demanda novas explicações, ela pode ganhar o atributo de ser uma atividade macro e não uma microatividade. Então, se eu quiser fazer isso, eu posso vir aqui, ó, na atividade, eu posso converter essa atividade em cartão. Tá? Observe que eu converti essa atividade em cartão. Vamos ver para onde ela foi. Ó, ela foi para cá, ela virou uma atividade aqui dentro da lista que eu estava. Tá certo? Então eu vou apagar isso aqui, porque não vai fazer muito sentido. Mas assim, e sim, ainda voltando para lá, para a gente fechar aqui nesse card, né? A gente tem, ó, o quanto custa. Quanto custa não tem aqui. Tem algumas atividades que pode não estar aqui. Observe que aquele status, se eu chegar aqui e fizer assim, eu boto concluído. Tá? Então, status em tese, aquela coluninha lá, status, não precisa. Tá? Então, além disso, né, eu tenho aqui, ó, editar alterações salvas, vou salvar. Vou percorrer aqui rapidamente os cards para a gente concluir esse vídeo, tá certo? Então, ele está sugerindo aqui algumas coisas, né, ingressar, não entendi muito bem o que é isso aqui agora, né? Eu ingressei aqui na atividade, enfim. Membros, a gente já viu o que é. As etiquetas, né? Eu posso rotular uma atividade com alguma atividade para algum departamento, por exemplo, departamento de compras, departamento de vendas, enfim, os rótulos, as tags eu posso usar. Se eu criar aqui, eu posso até criar tags assim, relacionadas até ao próprio status, né? Ou, por exemplo, tarefa fácil, tarefa difícil, tarefa moderada. Enfim, eu tenho várias coisas que eu posso criar aqui. Uma tag, eu vou dar um exemplo de uma tag aqui que eu estou criando, tá? Vou criar uma tag aqui, ó. Atividade... Esse caso desse vídeo, ela é uma aula extra, tá? Então eu estou colocando aqui aula extra, tá? Então eu criei aqui uma tag que está dentro daquele card aqui, tá? Uma coisa que eu poderia usar, normalmente eu faço isso, a minha aula, ela pode ser online, presencial, e ela, se for online, ela pode ser síncrona ou assíncrona. Então eu posso criar aqui para ficar mais fácil para o aluno perceber, né? Eu posso criar aqui, por exemplo, que essa aula extra, ela é uma aula online, tá? Eu posso criar online presencial, né? Então estou criando aqui uma etiqueta, não escrevi aqui o online, posso criar o online e posso criar também se ela é assíncrona ou síncrona. Eu vou criar aqui uma aula, esse caso aqui é uma aula síncrona. Então, se eu tenho uma lista de aulas, tá? Então eu estou dizendo para a pessoa que olhou a atividade, já sabe, ó, as tags aparecem aqui. Eu estou dizendo que essa aula não é uma aula convencional, ela é uma aula extra, é uma aula eletiva, inclusive. As aulas extras normalmente são eletivas e ficam numa área especial aqui do Google Classroom, aqui, por exemplo, ó, aula de abertura e aulas extras. Então, à medida que o curso for transcorrendo, se eu sentir que há alguma dúvida que não está relacionada efetivamente aos conteúdos das semanas, eu vou e gravo um vídeo lá e coloco aqui nessa parte que tem material do curso aulas extras. Essa aula que eu estou gravando vai entrar aqui como aula extra número 4, onde eu vou colocar a gestão via tabela 5W2H e a relação com o quadro do Trello. Esse é o objetivo aqui dessa aula. É o objetivo principal, né? Mas aí eu estou cumprindo algumas outras coisas aqui. Então, a etiqueta checklist você já viu. Aqui tem as datas, né? Que é o quando. Se eu quiser anexar algum arquivo, alguma imagem, alguma coisa aqui, eu posso vir aqui e anexar,
tá? Posso até anexar coisas que são de outras ferramentas tecnológicas, inclusive tem Confluence, Gira aqui, que eu não vou entrar no mérito disso agora, no outro vídeo eu faço isso, mas eu posso escolher aqui um arquivo e anexar aquela atividade. Por exemplo, se eu quiser passar um PDF para os alunos, ó, a descrição do trabalho está toda no PDF. Aí eu passo, anexo um PDF aqui através dos anexos ou qualquer outra coisa que eu queira fazer. Local, você já entendeu. Capa, se eu quiser criar uma capa aqui, para o card especificamente eu posso criar, né? Eu vou criar aqui só uma só para vocês verem, posso colocar fotos aleatórias, eu vou criar essa, eu vou colocar essa capa aqui, tá? Estou adicionando aqui uma capa a esse card, deixa eu ver se ele conseguiu, ele pegou aqui uma capa, ó, tá vendo? Então, esse card tem uma capa aqui, tá? Na verdade, eu não gosto muito disso porque deixa muito, vamos dizer assim, poluído, né? Quando a gente quer deixar a coisa um pouquinho mais bonitinha em termos de design, até faz isso, mas eu prefiro desse jeito que está aqui, mas é uma opção que tem de você usar ou não. Essa questão da capa vale também para outros, tem outras para quadro, talvez valha para quadro, e também talvez valha para listas. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso para a gente fechar o vídeo. E aqui tem alguns campos personalizados, tem Power Apps, tem automação, que eu não vou falar sobre isso agora, é uma parte mais avançada do Trello. Eu uso até isso, mas eu vou deixar para depois. E algumas ações aqui que são específicas a mover esse card, copiar o card para algum lugar, criar um template a partir desse card, arquivar o card ou compartilhar com alguém aqui esse card através de um link ou através de outra coisa, tá? Então, veja que eu passei aqui todo o card, basicamente, do Trello, eu passei aqui. É isso que a ferramenta faz. Então, eu vou fechando aqui, ó. Observe que, voltando para o macro, a gente tem o quadro, a gente tem as listas, e a gente viu agora a unidade mínima, que é o card, né? Então, observe que se eu clicar aqui no card, onde tem esse lapisinho aqui, ó, ele pede abrir cartão, editar etiquetas, alterar membros, alterar capa, mover, copiar, editar datas ou arquivar. Observe que são opções que estão lá dentro do card também, mas aqui ele facilita o acesso dessa forma ao Trello, tá certo? Aqui, por exemplo, se eu clicar nos 3 pontinhos em cima da lista, então ele está colocando ali ações que são relacionadas à lista. Eu posso adicionar um cartão novo à lista, eu posso copiar essa lista para algum lugar, posso mover a lista. Aqui é para automação, que eu vou falar um pouco depois, talvez, e arquivar essa lista. E aqui são os atributos do quadro como um todo. Então, eu posso alterar a tela de fundo, eu posso mexer aqui, ó, usar fotos aqui. Agora eu vou pegar uma foto aqui dessa, por exemplo, alterei a tela de fundo aqui do meu card, do meu quadro, né? Então, voltando para cá, voltando para alterar a tela de fundo. Então, eu tenho campos personalizados, eu tenho também para o quadro, que eu posso fazer automação, Power Up, etiqueta, stickers, né? Então, tem outros campos aqui, mas o objetivo não era o quadro, não eram as listas, o objetivo desse vídeo era exatamente o card e mostrar a você um link que talvez você nunca tivesse feito antes de um card no Trello com a tabela 5W2H. Certo? Então, esse era o objetivo da aula, desse vídeo aqui. Eu espero que você tenha feito essa relação. É muito comum, até então, eu tenho muitas aulas no canal do YouTube, eu vou deixar essa dica aqui para você também. Eu vou entrar aqui, ó, meu canal do YouTube, eu vou entrar no YouTube, tá certo? E eu vou colocar algumas aulas, se você quiser assistir, você pode entrar depois e eu vou deixar na descrição do vídeo também no canal. Eu vou colocar assim aqui, ó, eu vou colocar assim, 5W2H, Eduardo Seton, tá certo? Vou colocar diretamente o meu nome aqui. Aí o que é que vai acontecer? Ó, introdução à gestão ágil, gestão de projetos, tabela 5W2H. Então, essa aqui talvez seja a aula mais importante das que eu procurei. Ó. Essa aula que tem o meu nome, tem 5W2H, ela é a mais visualizada. Tá? Então, essa aula aqui, eu falo, eu explico ó, o 5W2H, tá vendo? É uma aula de administração. Só que nesse tempo que eu dava essa aula, eu não usava o Trello como uma ferramenta de gestão da própria disciplina. Então, como eu vou atualizando meu curso a cada semestre que eu vou dando, então eu vou sempre atualizando. Então, eu vou deixar esse link para essa aula, tá, de gestão, é uma aula de administração, eu recomendo que vocês assistam, né? Mesmo quem está matriculado em inovação e empreendedorismo, ou quem está matriculado em avaliação econômica de projeto, ou qualquer outra disciplina minha, ou pode ser meu aluno, pode não ser, se você for uma pessoa que está inscrita nos meus canais, me segue nas redes sociais, você pode assistir essas aulas, que são aulas, todo o meu conteúdo, tudo em playlist, né? Eu estou colocando esse vídeo especificamente aqui como um vídeo da 5W2H, eu vou copiar aqui e colar, seguindo aquele meu roteiro de organização, né? Eu vou colocar isso em algum lugar, eu vou colocar aqui
Tá? Eu vou colocar até no meu card aqui, ó. No card não, no vídeo aqui do Trello, ó, vídeos e outras referências. Era para isso que eu coloquei aqui, ó. Eu vou colocar o seguinte, eu vou pegar aqui, vou dar um Ctrl V naquele vídeo, tá? Então, para quem é meu aluno matriculado, que tem acesso a esse card do Miro aqui, a esse quadro do Miro, então ele pode assistir aquele vídeo aqui dentro mesmo do Miro, tá? Eu posso vir aqui, eu vou ó, colocar aqui, certo? Tá junto com todas as outras coisas do curso. Então observe que há uma integração direta, né, entre as ferramentas tecnológicas que eu uso isso aqui como se assim para apresentar os trabalhos, para gravar os vídeos. Aí eu estou integrando com o canal do YouTube que está com meus vídeos de outras aulas. Enfim, vamos voltar para cá, para o canal. Vamos voltar para cá. Então tem outros vídeos de gestão aqui que aí não faz muito sentido eu detalhar isso para vocês, mas vamos lá, eu vou tirar aqui o 5W2H, vou tirar o meu nome e vamos ver assim o que é que tem de mais relevante no sentido de 5W2H. Por exemplo, tem esse vídeo aqui, plano de ação 5W2H, o que é, tá? Do blog Abrir Minha Empresa. Vamos lá, vamos pegar, vou clicar esse link aqui. Na verdade, deixa eu ver aqui uma coisa. Esse link, na verdade ele é um link que foi encontrado pela relevância do vídeo, não é, na verdade não é patrocinado, nada. Vamos lá, vamos colocar aqui esse vídeo, vou colocar também, eu sempre faço isso, né? Deixo como sugestão para os meus alunos aqui, esse vídeo é um vídeo de 7 minutos com explicação rápida do 5W2H. Vou colocar aqui também como sendo outras referências, né? Vou colocar aqui, ó, Ctrl V, mais uma referência aí relacionada ao 5W2H. Para quem não conhecia essa ferramenta, que é uma ferramenta não tecnológica e que eu acabei de fazer o link aqui com a ferramenta tecnológica do Trello, que é uma ferramenta de gestão de projeto, certo? Mas só para deixar claro para você que a 5W2H muitas vezes todo mundo usa, a pessoa pode não estar usando com aquele nome. E eu fiz associação com o card do Trello, porque o Trello é a ferramenta de gestão que eu uso. Mas se na sua empresa usa o Microsoft Project, o Notion, o Asana ou qualquer outra ferramenta de gestão, vai sempre ter dentro do processo, de um projeto, vai sempre ter alguma coisa relacionada ao card. É por isso que é muito mais interessante você entender o conceito da ferramenta não tecnológica e você usar com a ferramenta tecnológica que tiver ali à sua disposição. Eu sempre digo, né, que apesar de você não ter da melhor forma de usar uma ferramenta tecnológica é usando, certo? A partir do momento que você usa uma delas, de um determinado tipo, por exemplo, eu já usei a ferramenta de gestão do Asana, tá? O Asana. Então, eu agora fui contratado por uma empresa que usa o Trello. Beleza. Vai fazer o quê? Vai aprender a outra ferramenta com muito mais facilidade, porque as bases, em geral, quando a ferramenta é do mesmo tipo, ela tem as nomenclaturas, as taxonomias todas, até a forma de usar muito parecida. Enfim, isso que é o importante, né? O importante é que você não se prenda na tecnologia exatamente, procure trabalhar num nível de abstração um pouco maior, né, na parte um pouquinho mais teórica, conceitual, por isso que eu sempre fico fazendo o link entre essas duas partes, para que você possa efetivamente saber usar a ferramenta na hora que você precisar. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com o maior número de pessoas possível, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Um abraço e até lá, até o próximo vídeo.